Voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo. Agora vamos falar um pouco ainda sobre o Atlético. Esse próximo jogo do Atlético, afinal, vai enfrentar o Ceará, que ontem venceu o Cruzeiro aqui no Mineirão. Vinícius, do que você viu do jogo de ontem, o que o Atlético tem mais que se preocupar nesse jogo de segunda-feira que vem lá em Fortaleza? Vai ser um jogo diferente daquele jogo que a gente viu ontem, porque ontem o Ceará procurou se defender muito mais, jogou explorando os contra-ataques e jogando em casa, o Ceará toma mais a iniciativa do jogo. E é claro que a gente está falando aqui do Ceará, o Ceará de uma hora para outra não virou uma máquina, né, gente? O Ceará tem um time limitado, tem um elenco limitado, jogadores fracos também, mas é um time que tem postura dentro de campo, um time que tem ambição, sabe o que quer e está lutando firme para sair contra o rebaixamento. A luta do Atlético é o quê? Libertadores, só que a gente não vê o time lutando em campo. Então já começa aí essa diferença. Um time tem a consciência dos seus objetivos e luta por eles. O Atlético não luta pelo seu objetivo. Mas certamente vai ser um jogo difícil. O Ceará já surpreendeu bastante, grandes equipes nesse Campeonato Brasileiro. É parada torta para o Atlético. Se não tiver mudança de postura, o Atlético não vence o Ceará. Ô, Bira, e a tal da lei do ex? Samuel Xavier não jogou ontem, volta contra o Atlético. Você tem medo dessa lei do ex aí, com Samuel Xavier? Não, em se tratando do Atlético, eu tenho medo até do Paraná. Porque o Atlético é uma incógnita. A gente não sabe como é que o time, qual que é a postura, qual que é a determinação do time em campo. Eu vou te ser sincero, eu acho que o Atlético perde esse jogo lá para o Ceará. Jogando em casa, o Atlético nessa má vontade que tem demonstrado, pode perder. Agora, não sei, né? De repente, esse dia a dia do Atlético que a gente não está lá acompanhando, quer dizer, eu não estou, você está, eu não sei se o Vinícius e o Fred estão sempre, pode ser que um trabalho do Levir aí mude isso aí, mas fica difícil. O torcedor está muito desconfiado com o que tem visto o Atlético. E o Mano Menezes, ele está desconfiado desse momento do Cruzeiro para chegar até o final, Jota? Você acha que ele vai ter uma cobrança, não vai? Porque ele mostra descontentamento quando ele vai na coletiva para poder falar desse resultado. Porque realmente, né, com o time que ele tem, não dá para amargar 2-0 para o Ceará, né? O Ceará, como o Vinícius falou, ele está crescendo, mas é um time que estava na zona de rebaixamento, não tem um grande elenco. Você acha que nesse momento ele vai fazer algum tipo de cobrança ou o Mano Menezes vai levar numa boa, acertar o time ali com mais tranquilidade para pegar o Paraná, que é o lanterna do brasileiro? Eu acho que ele vai levar numa boa, Breno. Até pela postura dele ali na coletiva deu pra gente entender isso, né? Ele falou, se fosse tomar gol em janeiro tudo bem, tá? É um Mano bem diferente do Mano que a gente viu ao longo da temporada. Ele traçou um objetivo, queria ganhar uma das Copas, ganhou, né? O time do Cruzeiro, a gente sabe que se encarasse o brasileiro desde o início, com toda a sua força, provavelmente a gente está falando aqui de uma disputa de título, né? O Cruzeiro tem um dos melhores elencos do país, tem um ótimo treinador, né? Então, certamente, a gente estaria fazendo uma outra análise do momento. Como conquistou o objetivo, tem um bom elenco na mão, não é aquele time que vai precisar de virar o ano, fazer 1 milhão de contratações, que tem um monte de brechas na equipe titular. O Cruzeiro não tem, a não ser que perca alguém. Esse sim é um problema, né? Então vai ser um ano relaxado até o final. O Cruzeiro pode fazer muitos pontos. A torcida vai pressionar por um fator, ficar na frente do Atlético. Só isso. Nada além disso. Ficar na frente do Atlético, seja em sexto, seja em quinto, seja em oitavo, para a torcida do Cruzeiro não vai ter outro tipo de cobrança. O Mano vai levar isso numa boa, ainda vai fazer o vestibularzinho dele lá, dando bomba para alguns e aprovando outros para ficar em 2019. Bom, antes da gente chamar a Ana Cláudia com a última participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que foi multado ou teve sua carteira de motorista suspensa. Foi multado? Teve sua carteira de motorista suspensa? Resolva isso já, sem sair de casa ou do trabalho. Faça sua reciclagem em 3 dias de onde estiver, dentro do território de Minas Gerais, e tenha de volta sua carteira de motorista. É simples, rápido e barato. Parcele em até 12 vezes no cartão de crédito. Não perca tempo e dirija tranquilo com a Autoescola Falcon. Agora então, a última passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa.
Vamos lá, então, deixa eu enviar aqui alguns abraços pelas participações de hoje, para o Fernando Lopes, lá de Berité, para o Gleison do Pedra Branca, Mauro Coelho, Márcio Mendes e também para o Dinho Abreu. Rodolfo comentou com a América precisa encarar o jogo contra a Chapecoense como uma decisão. Precisa sair com os 3 pontos. O Fernando comentou que a defesa do Cruzeiro sem o Dedé não é a mesma coisa. Faz falta quando não joga. Luiz Antônio, ainda acredito no potencial do Casares. Ronaldo, do bairro Betânia, o Cruzeiro não pode achar que já está de férias. O brasileiro ainda não acabou. E o Márcio, lá de Patinga, que sempre participa aqui com a gente, comentou sobre o lado psicológico do futebol. O Cruzeiro entrou contra o Ceará relaxado como campeão que foi, enquanto o Ceará entrou com a faca nos dentes para fugir do rebaixamento. Resumo, o Mano engoliu a Lisca, como sempre fazendo aí algumas brincadeiras, trocadilhos, né? Um abraço para você, viu, Márcio? Então, por hoje é só. Até amanhã, pessoal. Ô, Bira, torcedor comentou aí sobre essa situação do Dedé. O Leandro ontem comentou aqui no programa que acha que o Dedé não fica para o próximo temporada, não, porque deve pintar muitas propostas. Como é que você vê aí essa importância do Dedé no time do Cruzeiro? Ó, eu vou discordar do meu amigo Leandro. Aliás, a gente sempre tem as mesmas ideias aqui, mas dessa vez eu discordo. Eu acho que o Cruzeiro vai fazer o que pode e o que não pode para segurar o Dedé, que é hoje o melhor zagueiro do Brasil. Aliás, eu arriscaria dizer que é o melhor zagueiro das Américas. Eu acho que vai ser difícil segurar, mas o Cruzeiro vai conseguir. Como eu disse aqui no início do campeonato, antes da Copa do Mundo, que o Arrascaeta permaneceria no Cruzeiro. Foi até contestado, lembra disso? Pois é. De vez em quando você acerta, né, Bira? De vez em quando eu acerto. Bem difícil, mas acerta. Ô, Fred, é muito importante essa presença do Dedé no time do Cruzeiro, porque não dá pra gente dizer que o Manuel é um jogador ruim. Eu acho que até é um jogador que, na maioria dos times do Brasil, ele seria titular pela qualidade que ele tem. Como é que você vê aí essa importância do Dedé? Se perder o Dedé é uma perda irreparável, na minha opinião. Só tem um zagueiro no futebol brasileiro que poderia substituir o Dedé, que é o Jeromel. E para mim são os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Não dá para, para calcular como seria o Cruzeiro sem o Dedé. A gente viu nesses jogos decisivos. O Dedé foi um monstro na final lá em São Paulo, né? Mesmo com toda a fragilidade do Corinthians. Foi um monstro contra o Palmeiras, né? Jogou muito com Boca naquele jogo da volta, apesar de toda a pressão psicológica, acabou tendo aquela expulsão que eu achei confusa no jogo aqui no Mineirão. Mas nos jogos decisivos, o Dedé mostrou toda a sua qualidade. Inclusive um jogador importantíssimo ofensivamente, um jogador que, se ele está na área lá, é um perigo de gol para o adversário. É um jogador que vai bem na jogada aérea, vai bem por baixo também. Não dá para o Cruzeiro pensar no ano que vem, que certamente vai estar pensando em conquistar a Libertadores, vai ser o objetivo, certamente. Não dá para pensar no planejamento sem o Dedé. Para fechar o programa, você tem 30 segundos. Qual resultado você acha que vai dar América e Chapecoense só para tentar melhorar o astral da torcida americana? 1-0 para o América, né? Sendo bem generoso, é um resultado ótimo para o América, uma vitória lá magra. 3 pontos é o que interessa. Conquistou a torcida americana. Estão todos felizes com você. Valeu, Bira. Valeu. Obrigadão, Vinícius. Valeu, Breno. Valeu, Jota. Bom, quem perdeu um trecho do programa, reprise, 11 horas da noite. E amanhã voltamos para o nosso horário normal, 1 hora da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã.